Tudo bem, gente? Essa é uma das aulas do curso das Cidades Democráticas e Sustentáveis. Hoje nós vamos bater um papo com o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte aqui da Bahia sobre trabalho, renda e um pouco do desenvolvimento local, né? A ideia nossa é que a gente possa contribuir um pouco aí nessa discussão. Não é isso? É isso, Wilson. Aí estou aqui à disposição. Esse é um tema muito importante. Desde a Constituição de 88, os municípios ganharam um peso importante. Elaboração de planos de diretor, autonomia em grande parte aí dessas políticas, especialmente no que diz respeito à educação e saúde. Claro que a descentralização dos recursos não ocorreram no mesmo nível, mas hoje você tem um conjunto de políticas públicas que se dão ali no território, especificamente no território municipal, e que é um papel muito grande dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, tratarem desse tema, né? Eu tive a oportunidade de, logo depois da Constituinte, participar de um processo de elaboração de uma lei orgânica do meu município. Eu era vereador na época. E me lembro que, nesse momento, temas importantes foram tratados a nível da lei orgânica. E acho que os vereadores têm que estar muito atentos a isso, sobre o papel de elaboração de políticas públicas, de acompanhamento dessas políticas públicas, porque, na verdade, existe um esforço muito grande de esvaziamento do papel de fiscalização das câmaras municipais e de proposição. Ao longo desse tempo, se você vai pegar assim, esses vereadores, o pessoal que foi vereador logo no início do processo de redemocratização, nós tínhamos câmaras muito atuantes, onde participavam do debate da política pública, sendo inclusive propositivo nas políticas públicas. Então é um desafio muito grande. Você não vai ter uma cidade democrática nem sustentável se não tiver a participação popular através dos conselhos. Nós temos vários instrumentos de participação, o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde, que são instrumentos da participação popular. Importante, e de controle de participação. Exatamente, e as câmaras municipais serem exatamente a ressonância desse debate público. É impressionante, David, assim, pela nossa vivência nessa pauta do trabalho, como os municípios, de uma forma geral, compreenderam ou assumiram pouca responsabilidade nessa temática e como isso interfere no cotidiano, né, do município. Inclusive, esse debate sobre a ocupação, de como se dá essa relação, a aplicação do salário, ou mesmo a ocupação da sua força de trabalho, para que isso desdobre numa cadeia, que esse recurso, no circuito, que esse recurso possa continuar circulando na cidade, favorecendo e apoiando a produção, gerando benefícios concretos para aquele território. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa visão de política de trabalho, né, esse lugar que você está de olhar o Estado para os municípios, como é que você consegue enxergar essa efetividade no cotidiano do município? Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios da Bahia e que vão estar postos nos municípios e nos territórios de identidade, que é nós pensarmos na nova matriz econômica. Quando você olha o nosso mercado de trabalho e você vai analisando o perfil desse mercado de trabalho na Bahia, você vai ver grande parte é informal, grande parte, baixo rendimento, que reflete um pouco a estrutura econômica da Bahia, que é uma estrutura econômica concentradora de riqueza, territorialmente e setorialmente. E nós não temos um processo de desenvolvimento integrado do Estado. Esse é o grande desafio. Então nós temos regiões assim que são locos distanciados e não conectados de atividades econômicas. Então quando a gente olha, por exemplo, hoje a Bahia tem, não sei se já ainda está nessa casa, 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas que vivem do Bolsa Família. Do Bolsa Família. E eu fui deputado na época, a gente estava discutindo, eu fui da comissão da reforma da Previdência. Quando você olha, mais de 300 municípios da Bahia foram impactados pela reforma da Previdência. Por quê? Porque grande parte desses municípios, o peso das aposentadorias do BPC é muito grande. Muito grande. Então, quando você pegou o governo Lula e o governo Dilma, aí o mercado de trabalho da Bahia fez o quê? Cresceu. Rendimento, cresceu formalidade. Fruto de quê? Investimento público
e políticas sociais. E a mais importante dessas políticas sociais, além do Bolsa Família, foi a política social do aumento real do salário mínimo, que voltou. Então você pega 2023, houve um crescimento do mercado formal na Bahia, né? Mas é um crescimento fruto dessas políticas esporádicas, dessas políticas públicas que deveriam ser porta de entrada para uma mudança estrutural da economia baiana e brasileira. E, por enquanto, ainda não se transformaram nisso. Eu acho que é um grande desafio de estabelecer políticas públicas municipais. Eu acho que o exemplo dos consórcios, tanto os consórcios de saúde como os consórcios de infraestrutura regionais, foram um passo importante, mas nós precisamos iniciar uma articulação que são de cadeias produtivas regionais. Começar a discutir a nível regional. Ajudando a organizar. Exatamente. Nós temos projetos belíssimos, né? O Bahia Produtiva, mas são projetos que precisam ter uma interconexão. E parceiros públicos, Davis, inclusive bancos. O Banco do Nordeste, privado, ele inclusive participa diretamente desse processo da organização das cadeias produtivas. E os municípios precisam ter mais proatividade na geração de emprego e renda, e é possível fazer isso. Eles ficam muito, na minha opinião, ainda é um avanço que nós precisamos dar para essa questão das cidades democráticas e sustentáveis, é que elas não serão nem democráticas nem sustentáveis com o nível de desemprego, com o nível de informalidade ou com não envolvimento numa cadeia produtiva de parte significativa dos seus habitantes. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos agora, né? É claro que quando você pega o resultado de um ano do governo Lula, houve um crescimento muito grande aqui na Bahia, aí chegou aí a quase 80 mil novos empregos formais. Mas isso pode ser esporádico por conta dos investimentos, das políticas públicas. Nós precisamos ter um crescimento mais consistente, uma integração maior regional. E eu acho que esse debate começa nas cidades, porque tem potencial nas cidades que são ainda pouco explorados do ponto de vista desse desenvolvimento sustentável. O seu raciocínio ele é bem completo e pode ajudar quem está nos acompanhando a entender. Com essa desarticulação dos setores econômicos, né, com certa dificuldade dos territórios de sobreviver com essa relação mais organizada, o emprego do salário e da renda que circula na cidade, ela cumpre um papel estratégico. Se ela cumpre um papel estratégico, imagine programas como o Programa de Aquisição de Alimentos e outros podem contribuir nesse processo. Como é que você enxerga essa relação dos programas e o fortalecimento dele nessa ação direta com os grupos produtivos e a sua circulação dentro dos municípios e do território? Essa é uma observação, assim, esses programas que tem, PPA, né, a merenda escolar, essa aquisição, é importante que os vereadores acompanhem isso. Nós vamos fazer eleição de vereador, reforma de mandatos agora, renovação de mandatos. Os vereadores têm que entrar nesse debate. Se de fato está sendo utilizada a mão de obra local, porque o que é feito na maioria dos municípios? Os caras contratam uma empresa para fornecer a merenda escolar, em muitas situações, empresas fantasmas, que já compram o produto de fora, aí você não emprega, não faz circular o recurso na cidade. Não fortalece aquela cadeia. E você não fortalece a economia regional. Você poderia fazer hortas comunitárias, você poderia fazer uma pequena produção, né, ali, hortifruti granjeiro, que você poderia resolver esse problema. A gente importa ovos. Melhorar a qualidade da merenda, dos restaurantes populares. Olha, nós importamos ovos. A Bahia importa ovos. Então você poderia fazer uma política nessas cidades que não só viabilizasse através dessas políticas tipo o PPA e outras compras municipais, porque veja bem, um dos elementos importantes para fomentar a economia local é a própria demanda pública. Né? A própria demanda pública. Então, direcionar essa demanda pública para o município é fundamental. Esse é um papel tanto dos prefeitos e prefeitas, quer dizer, elaborarem mecanismos no seu consumo, né, nos seus investimentos, seus gastos, que está sendo feito até em custeio ao investimento, utilizar a mão de obra local, né, utilizar os serviços locais. Né? Então, ter formas de, no processo de licitação, você privilegiar, não no sentido de escolha de quem, mas de privilegiar o comércio local. Isso é possível.
né, esse processo de desburocratização e de contratação por parte das prefeituras. Esse é um grande ganho, fomenta o mercado local, né? Então você tem costureira, você tem pessoal que produz alimento no local. Aí você tem dois sentidos, você entra com a Secretaria de Agricultura para melhorar a produção e você entra com a Secretaria de Educação para comprar os produtos. Então você faz educação, saúde, você fecha todas saúde, essas que fazem, saúde é outra, que fazem compras uma outra públicas, área né? também importante. Você, jaleco, lençol, tantas coisas assim que poderiam ser feitas no próprio município. Ou, quem sabe, num consórcio regional que ganharia mais escala na produção e reduziria o custo. Então eu acho assim que são desafios, nós precisamos pensar fora da caixinha, para nós termos um debate sobre cidades sustentáveis, para cidades democráticas. Do ponto de vista, se você não desenvolve economicamente esses municípios, dificilmente eles terão recurso. Porque é o seguinte, é um ciclo vicioso. Não gera produção, produção não gera arrecadação, arrecadação limita o orçamento, limitando o orçamento não tem investimento, as políticas públicas são rebaixadas. Então o desafio é quebrar esse ciclo vicioso, e quebra esse ciclo vicioso também através da elaboração de projetos que possa captar recursos, porque eu acho que o Brasil está vivendo um momento que favorece essa iniciativa mais ousada dos municípios no que diz respeito à geração de emprego e renda. Eu continuo achando o seu raciocínio uma lógica muito coerente dessa visão da importância que tem desses investimentos continuarem circulando dentro do município e do território. Você vê que você vai construindo uma linha natural, né? Essa questão do salário, da ocupação, ele precisa existir para o município se fortalecer nesse processo, para que esse recurso de salário e da ocupação circule dentro do município. O PA, ele ajuda diretamente na organização das cadeias produtivas, mas também ele faz com que essa integração, essa rede de produção e consumo, ela se fortaleça na cidade, fortalecendo ainda mais um pouco esse giro. O surgimento do Bolsa Família, ele trouxe para grandes conglomerados humanos, cidades pequenas, bairros grandes de grandes cidades, uma possibilidade de crescimento enorme. Surgiu grandes supermercados, fez com que essas comunidades, elas de fato se fortalecessem. Você acha que essa política do Bolsa Família, com as possibilidades atuais do governo Lula, você acha que ele também ajuda nessa direção do fortalecimento do município e do território? Eu acho que como porta de entrada de uma política pública e social de inclusão, sim. Mas, por exemplo, nós temos experiências importantes na Bahia, né, que não é de agora, entendeu? Vem aí já há pelo menos aí uns 16 anos, mais de 16 anos que nós temos aí uma experiência de política pública vitoriosa na economia solidária, que é uma política importante, que você não para pelo Bolsa Família. Você chega ali, você tem pequenos empreendimentos. A Bahia, quase 39% dessa economia é uma economia popular. Que é uma economia da sobrevivência. Da receita doméstica. É da receita doméstica. Pegar essa economia e ajudar essa economia que já existe. Eu não estou falando aqui de empreendedor, não é Uber, né? Não é precarização do trabalho. São as pessoas que vivem. A família vive em torno de alguma atividade econômica, é o bolo, é a produção do bolo, é vendendo picolé, é fazendo pipoca, uma roupa. Então, isso aqui é muito rico, essa economia. E aqui nós temos uma experiência positiva na Bahia, nos governos democráticos, começou com Jacques Wagner, começou na CETRI, na época com o Niltinho, que era o nosso secretário, fazendo o quê? A economia solidária, nós criamos o que eu chamo assim, assim como tanto falam hoje do agronegócio, que o agronegócio é positivo na Bahia, no Brasil, porque resultado, tecnologia, paga pouco imposto, recebe muito investimento. Muito investimento. E assistência técnica de primeira. Aí, meu amigo, é fácil. Mas a economia popular não tem. Aqui na Bahia nós fizemos uma política interessante, que foi exatamente a criação do Centro de Economia Solidária para acompanhar os empreendimentos. Esses empreendimentos populares, mostrar que eles podem crescer, assistência técnica, formação, acesso a crédito, ajuda na produção, realização de feiras, comercialização, de comercialização, ou seja, você discute o negócio
você ajuda na comercialização, melhora o produto e faz a comercialização, e você constrói um conjunto de ações que, a partir daquela integração, pode avançar essa economia popular para uma economia solidária e fazer uma interferência maior a nível de mercado. Estamos com uma experiência agora muito interessante, que foi exatamente um centro, um centro de desenvolvimento tecnológico, que foi feito lá na universidade, que é a produção de chocolate. Isso é fantástico. Né? Essa produção de chocolate, aliás, a produção de chocolate na região do sul da Bahia tem mais de 100 fábricas de produção de chocolate de qualidade. Esse do Chocosol, que é a primeira produção de chocolate de economia solidária. Uma produção coletiva. É uma produção coletiva, fruto de um CVT, um Centro de Vocação Tecnológica. Nós estamos agora o pessoal já está vendendo, né? Agora foi para a exposição do Salão Internacional do Chocolate em Paris, está indo agora para o Porto fazer a exposição, porque o chocolate é de belíssima qualidade e ali está uma cadeia, porque não é só agricultura familiar, é a agricultura familiar agregando valor ao seu produto, que é a produção de chocolate. Então, eu acho assim que são experiências que elas são experiências positivas. Aliás, os chineses têm uma coisa interessante. Os grandes ações dos chineses, eles não fazem um planejamento geral e jogam. Eles sempre fazem testes em projetos pilotos. Eles vão testando o que a vida vai mostrando que é o caminho. Nós temos importantes projetos que deram certo na Bahia e que nós precisamos dar escala a esses projetos, transformá-los de fato em instrumentos que eu sempre estou utilizando esse termo, mudar a matriz econômica. Por quê? Porque nós temos um polo industrial aqui em Camaçari, voltado para a exportação de bens intermediários, bem final aí só tem mesmo, tem com destaque agora que vai voltar a indústria automobilística. Nós temos as exportações, celulose, exportações de grãos lá no oeste baiano. Então nós precisamos resolver um problema. Quer ver um problema simples que nós estamos agora debruçados? A crise do dendê da Bahia. A dendê da Bahia está em crise. É. E sabe onde é que eu tomei conhecimento disso? Num debate com as baianas. Porque o dendê que elas estão utilizando não faz mal a quem come, mas faz mal a quem está fazendo o acarajé, por conta da inalação das misturas que estão sendo feitas no dendê. Na Bahia, você imagina, se faltar dendê aqui, falta tempero da Bahia. De repente a gente vai estar comendo aí muqueca capixaba, por falta de dendê. Então, paraense. A maior parte do dendê veio do Pará. Né? Então, e a gente está... Exatamente. Então, é um esforço que, assim, são coisas simples, mas que é uma coisa importante. O Guaraná, cadê do Guaraná? É uma coisa importante. Baixo Sul. Nós temos marcas importantes assim que devemos agregar valor naquela região, fazer integração. Eu acho que está fazendo um esforço, o governo Jerônimo está fazendo esse esforço nesse debate agora nas câmaras de desenvolvimento econômico. Eu acho que vai ser um esforço, um salto de qualidade muito importante. Então, eu acho que esse é o desafio de ter cidades sustentáveis. É ter cidades que se sustentem também. Cidades que gerem produtos, gerem rendas, gerem espaços de trabalho no mercado, quando for, e quando não for, na área do empreendedorismo popular, que é uma das alternativas muito importantes para nós avançarmos. O seu raciocínio, Deus, ele é muito direcionado para essa discussão de cidades sustentáveis. E algo que me chama assim, atenção no seu raciocínio é porque se convencionou a achar que os grupos coletivos, os empreendimentos econômicos solidários, eles tinham um padrão muito de cidades rurais. Né? Nós nos convencionamos a pensar assim. Quando você fala que um grupo produtivo ele pode ter uma escala industrial, nós estamos dizendo para as pessoas que não existe área que os grupos organizados pela economia solidária não possam atuar. A Bahia passou a ser uma referência para o Brasil e a forma de assistência técnica dá uma outra importância, uma outra dimensão a esses empreendimentos. Você diria que essas experiências, a do chocolate é uma, temos outras, temos de produção de pré-moldado e outras coisas,
a partir dos grupos. E fora da Bahia já aconteceram outras experiências, e fora do Brasil outras ainda maiores. Você diria que essa forma de organização ela pode ser tão importante para a geração de renda quanto para o desenvolvimento das pequenas cidades do nosso estado? Olha, é claro que nós estamos dando ênfase aqui, porque o conceito de cidade sustentável e democrática envolve muita coisa. Nós estamos aqui dando muito trabalho e geração de renda. Foco a trabalho, emprego, renda, tem muitas outras coisas. Tem questão de saneamento, tem questão de mobilidade, uma série de contingente humano, um monte de coisa. De produção de alimentos. Acesso às informações, acesso à luz, água, etc. Água tratada, etc. Então, eu estou dizendo porque esse conceito é amplo e importante, a sua integridade, mas nós estamos tratando de um tema aqui que é a geração de emprego e renda. Observe, hoje eu estava num debate, estava participando do debate com uma empresa. Essa empresa, ela faz reciclagem aqui de PET, garrafa PET. Ela recicla quase metade, o volume que ela tem capacidade de reciclagem na Bahia é de metade das garrafas PET descartadas do estado. Metade. E agora nós estamos fazendo um projeto com ela, de que nós estamos identificando as principais cooperativas de catadores e catadoras, porque a PET, quando você vende lá na ponta, está R$1. Sabe quanto é que eles estão comprando? A 4. É competitivo com a latinha. Então nós vamos fazer um trabalho para formar dentro dessas cadeias de catadores e catadoras, a partir dessas cooperativas, de fornecimento para essa empresa, que a empresa... Para a empresa passa a matéria-prima. A empresa precisa de matéria-prima. Então você tem uma cadeia produtiva. E você tem uma cadeia, você monta uma cadeia produtiva que dá sustentabilidade. Porque eu sempre penso nesse processo de produção, essa visão do atendimento à economia popular não pode ser a visão de uma política, só uma política assim, de compensatória. Não é uma visão de uma política compensatória. O que é que eu diria assim, política compensatória? Isso não é uma política social, meramente de assistência social, mais precisamente. É de inclusão socioprodutiva. Para isso aí nós temos que dar dimensão e viabilidade para esses negócios. Tem que dar esse foco e ter essa compreensão mesmo. Tem que dar esse enfoque, porque senão nós podemos estar vivenciando com alguns problemas daí para frente. A agricultura familiar já tem esse problema. Qual é o problema? Os jovens não querem ficar no campo, porque a Bahia, que é o estado que tem maior população rural, é 25%. Está em torno aí de 23%, 25%. Pô, os jovens não querem ficar no campo, se você não tiver condições de atração para que eles permaneçam no campo. Isso é uma questão da sucessão na agricultura familiar. E isso tem nos outros empreendimentos. Por exemplo, nós estamos com a responsabilidade da secretaria, você trata também com isso, que é o artesanato. Porra, o artesanato é uma coisa brilhante da Bahia. A Bahia é o terceiro polo do artesanato do Brasil. Nós temos ali em Maragogipe o maior centro cerâmico da América Latina. E só que os jovens, o saber fazer, vai interromper se você não, primeiro, fortalecer e valorizar os mestres e mestras para que elas dêem continuidade ao conhecimento. E outro, você tem que empolgar os jovens para adquirir aquele conhecimento que antes era passar de pai para filho, de tia para sobrinho, etc. Nós precisamos fazer com que isso continue. Senão, é uma parte da nossa cultura que vai se diluir no tempo. Nós vamos perder esse saber fazer. Então, o que nós estamos fazendo agora? Valorizando o artesanato, mas modernizando os mecanismos de comercialização para que o artesão se sinta um empreendedor e que possa montar em cada negócio seu uma coisa que o jovem seja atraído para isso. Então, estamos fazendo portal do artesanato, georreferenciamento de artesão. Agora vamos fazer o primeiro festival brasileiro do artesanato na Bahia. Vão vir aí 10 estados para fazer a exposição do artesanato deles aqui na Bahia. Então, também uma atividade econômica importante, popular, tem a ver com a nossa formação cultural. Eu acho que isso também é uma maneira de nós fortalecermos essas atividades. Nós temos na Bahia, Wilson, assim,
um litoral imenso. E quando você vai para o interior, temos Chapada, nós temos assim uma capacidade de a belezas naturais que pode se transformar em produtos, porque turismo não é só beleza natural. Você tem que fazer um processo de profissionalização para transformar essas belezas naturais em serviços para que atraia o turista, e agenda. E serviços que tenham identidade. Porque se você não tiver identidade no serviço que você oferece, você também não atrai ninguém. Então são esses esforços para você ver o potencial que os nossos municípios têm. São enormes os potenciais que os nossos municípios têm. E acho que esse é o grande desafio nesse período eleitoral, as pessoas fazerem um debate sobre o futuro do seu município. Quais são as características do seu município? Eu não gosto muito desse vocação, porque eu acho que vocação é um termo muito equivocado. Quais são as características, as vantagens que o município tem, o potencial que o município tem, que precisa ser utilizado e outros que precisam ser desenvolvidos. Esse é um desafio importante para o candidato a vereador, para o candidato a prefeito nesse ano eleitoral, fazer esse debate na cidade. Né? Mas para conhecer, ter essa relação maior, tem que ter um pertencimento enorme com a cultura local. Porque senão a pessoa não identifica com facilidade. Mas vereador, veja bem, eu fui vereador de 2 mandatos, lá na cidade de Itabuna. Aí vereador é o seguinte, é o primeiro, vereador e vereadora é a primeira porta que o cidadão bate. E ao bater, ele sabe da realidade. Sabe. Né? Sabe. E você veja que grande parte do interior, quando a saúde está ruim, pode ver na Câmara Municipal vai ser eleito alguém da ambulância, alguém do posto. Que acorda de madrugada para levar no hospital. Que é exatamente a ausência do serviço é feito por uma pessoa que termina se beneficiando eleitoralmente, potencializando seus votos por conta daquele serviço que deveria ser extremamente democrático para todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer esse esforço é de, em cada cidade, debater. E é fácil, não é? Nós não vamos tirar da cartola, porque todo mundo sabe quais são os problemas da cidade. As pessoas vivem na cidade, sabem as dificuldades. Então, essas dificuldades precisam se transformar em propostas de enfrentamento de política pública. Eu acho que esse é um grande desafio, porque as cidades, para elas avançarem do ponto de vista da sua sustentabilidade, ela precisa resolver os seus problemas básicos, né? E os seus problemas básicos passam saúde, educação, trabalho, energia, entendeu? Então essas são as questões principalmente valorizar e incluir o ser humano, né? Pois é isso. A valorização das pessoas da cidade, da chamada cidadania, passa exatamente pelo Estado, no caso local, o município, responder pelas políticas públicas que lhe cabe, né? Que são da sua responsabilidade. Porque agora, por exemplo, segurança pública se transformou num problema nacional, até as prefeituras estão metidas nisso. Estão metidas nisso. E tá criando certo secretaria de seguranças públicas municipais. E está certo que seja metido. Cuidado por regra das guardas municipais. O que precisa é ter política nacional que entregue o recurso também para que eles façam. Eu ainda sou do tempo... naquela época tinha guarda noturno. Tinha um guarda noturno que ficava na rua apitando, né? Era uma outra realidade, né? Mas acho que a gente está dando alguns avanços importantes e eu acho que os mecanismos, nós não podemos perder prefeitos e prefeitos de fazer um plano que eleve o nível de qualidade de vida da sua cidade. Não pode, tanto prefeito, vereador e vereador, o objetivo não pode ser, a partir do primeiro dia de mandato, é a sua reeleição. Não pode ser. A sua reeleição deve ser o elemento natural e fruto da melhoria de condições de vida das pessoas, de você ajudar no processo de transformação das pessoas. Isso é um patrimônio que você constrói. Eu me lembro, por exemplo, nessa época que a gente era vereador, quando eu fui vereador, eu fui candidato em 88, né, pelo PCdoB lá em Itabuna. Os vereadores nossos eram quase que deputados estaduais da região. Nós puxamos uma luta com o vereador, juntos com outros vereadores da região, a luta pela estadualização da universidade, que era privada. Então, conseguimos. Isso aí mudou a história da cidade. Então, isso é o desafio dos mandatos nossos.
Isso é o desafio de mandatos, isso é o desafio de qualquer agente público, político. Você chegar assim, durante sua trajetória de vida, você botar a cabeça no travesseiro e ver o que é que as suas ações ajudaram a mudar a vida das pessoas. Isso é fundamental. Davis, para a gente poder dar uma resumida nesse bate-papo nosso, então seria correto dizer que a prefeitura municipal, a depender do seu porte, em especial as pequenas, com a dificuldade de organização econômica do estado da Bahia, é fundamental a sua articulação dentro do território, compreendendo e fortalecendo consórcios públicos para que isso possa ajudar a cidade, inclusive na geração de emprego. A geração de emprego do município, ele fortalece e apoia muito o circuito da economia local. Nós podemos dizer também que o município cumpre um papel, através dos seus programas e das compras públicas, não só de organizar cadeias, mas também fortalecer esse circuito. O Bolsa Família é uma porta de entrada, não só de programas, mas também para o próprio município desenvolver e continuar fortalecendo esse giro. E que a economia popular e solidária, a sua organização, os seus grupos produtivos, a sua forma e a sua cultura, é uma receita importante para esses pequenos e médios municípios se fortalecerem as suas próprias cadeias, organizarem uma economia coletiva, cooperativa, que pode dar resposta satisfatória a problemas importantes que a nossa gente vive para poder gerar renda. Essa seria talvez um resumo do nosso papo, para poder orientar a turma que vai acompanhar essa discussão nossa. E eu acrescentaria, além dessas questões, a nossa turma que vai ser candidata, ficar atenta às políticas públicas do Estado e às políticas públicas nacionais, porque agora o Brasil voltou, então você tem uma oportunidade enorme de trazer políticas públicas federais para o município, políticas públicas estaduais. Nós temos aí agora o Bahia pela Paz, nós temos o Bahia Sem Fome, que também tem uma parte que é de atividades produtivas, nós temos programas de qualificação profissional, programas de apoio à agricultura familiar, né, programa de inclusão social para deficientes, fortalecimento da participação das mulheres na atividade produtiva. Você tem um leque de ações, um conjunto de ações, sem falar nas atividades esportivas, que são fundamentais. Né? São fundamentais, porque uma parte desses atletas nossos viraram profissionais também. Pena que é igual ao futebol, você projeta as pessoas, o time, aí os times profissionais vão lá e levam. Mas o papel da política pública é essa. É isso mesmo. É incluir, projetar, e depois é uma coisa de profissionalização que não cabe à política pública. E tem um aspecto que às vezes o município ignora, ou talvez a falta de vivência nesse ambiente não perceba, que você consolida e integra bem os programas quando ele funciona em rede. Exatamente. Então o programa que atua com os 3 entes, né, do governo federal, estadual e município, ele tem muito mais força e muito mais notoriedade e respeito para ele chegar mais próximo da população. Eu aconselho aí aos nossos vereadores, candidatos a vereadores, os que já estão no mandato já sabem, mas os que são candidatos novos, para verem, tomarem conhecimento, dar uma olhada, procurar com o nosso pessoal, com os deputados nossos, estaduais, federais, com as nossas lideranças, quais são os projetos que existem, quais são os programas estaduais que existem, quais são os programas nacionais que existem, para eles serem porta-voz desses programas no local. Porque, inclusive, isso é importante, porque isso só está sendo possível porque ele, que está lá na ponta, como candidato a vereador, é desse campo político que está fazendo essas mudanças no Brasil e há mais de 16 anos aqui na Bahia. Eu posso lhe dizer que é muito desafiador ser secretário municipal de trabalho e compreender essa visão de desenvolvimento local. Mas também é muito satisfatório e inclusivo para a nossa gente. Queria te agradecer, Davidson, por esse bate-papo. Espero que a gente possa ter ajudado a orientar a nossa turma aí na campanha. E, com certeza, essa pauta não se esgota aqui. Talvez, em outro momento, a gente possa dar continuidade a ela para continuar ajustando o discurso da nossa turma e orientando a política pública municipal de trabalho e geração de renda. Desejar boa sorte a todos que estão indo para essa disputa. É muito importante a participação de vocês, a obtenção de um mandato. Para o ano que vem, a gente já discutir as políticas públicas, exatamente, a implementação e a mobilização de vocês em torno dessas políticas. Prefeitos, para a implementação através da própria ação executiva, e os vereadores através da mobilização e da reivindicação dessas políticas. Valeu. Valeu, gente. Abraço.
Valeu, velho.